Brasil vai entrar em crise, eu posso te provar. Pra você que não sabe, recentemente saíram várias notícias e quase ninguém ficou sabendo e pode impactar muito o futuro do Brasil, onde foi divulgado que o Estado está planejando taxar os bilionários do país, o que não é surpresa nenhuma, até porque a dívida bruta sob a gestão do atual governo já subiu mais de R$ 1 trilhão, onde só no ano passado o Brasil fechou o ano com déficit de 230 bilhões. E o que muita gente não sabe é que esse já é um grande sinal vermelho de que vai dar merda aqui no Brasil. Não é à toa que com a aprovação da nova reforma tributária, o Brasil passou a ter o maior imposto do mundo. Por isso, nesse vídeo eu vou te provar que estamos mais próximos do que nunca de ver uma das maiores crises da história da economia brasileira que tá chegando e vai impactar você. Então já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para você assistir mais conteúdos como esse. Então vamos lá, galera, sem enrolação. A primeira coisa que você tem que saber é qual que é o papel do Estado dentro de uma economia e o que de fato ele produz. E logo de cara eu já adianto para você, o Estado ele não produz nada. O grande papel dele é manter as coisas em ordem dentro de um país, principalmente serviços públicos, desde a segurança até a educação. Só que para ele manter tudo isso funcionando, ele precisa de dinheiro. Agora para e pensa comigo, se o Estado ele não produz nada e ele precisa de mais dinheiro, da onde que ele vai tirar essa grana? E a resposta para isso é simples, o Estado ele vai tirar de você. Como? Através dos impostos. Recentemente foi revelado que o brasileiro ele trabalha 5 meses por ano somente para pagar impostos e conseguir sustentar o Estado. Só para você ter uma noção, a classe que mais trabalha para pagar impostos é justamente a classe média, que recebe entre 3 a 10 mil reais por mês, sendo necessário trabalhar 155 dias por ano somente para sustentar o Estado. E nesses últimos anos, esse número ele só vem aumentando cada vez mais, onde só em 1970 você precisava de apenas 76 dias, e agora já precisa de no mínimo 141, isso se você ganhar até 3 mil reais. Além disso, a tendência é que nos próximos anos a gente acabe tendo que trabalhar muito mais para conseguir fechar e pagar essa conta. Não é à toa que desde janeiro até maio desse ano, o Estado ele conseguiu bater o recorde de arrecadações. Agora que você já entendeu que o Estado ele funciona através da arrecadação de impostos, vamos dar uma olhadinha no que de fato tá acontecendo aqui na economia brasileira e tudo que a mídia tá escondendo de você. Para você que não sabe, estamos enfrentando um grande problema de déficit nas contas públicas. Isso significa que o Estado ele vem gastando muito mais do que tá arrecadando. Só para você ter uma noção, assim como eu te falei no começo do vídeo, em 2023 fechamos o ano com déficit de 230 bilhões de reais nas contas públicas, sendo esse o pior resultado da história. E se você acha que foi só no ano passado que tivemos esse problema, você está totalmente enganado, porque até agora em 2024, em todos os meses ao longo desse ano, infelizmente também tivemos um déficit nas contas públicas. Igual você pode ver aqui na tela, o resultado das contas públicas no último mês de agosto e também no mês de setembro. E depois de tanto déficit e aumento nas contas públicas, nós chegamos num ponto onde passamos a Argentina e viramos o país mais endividado da América Latina. Ou seja, temos uma situação de endividamento muito pior do que o Equador, Bolívia, Paraguai e todos os outros países da América Latina. Segundo os números divulgados pelo Instituto Millennium, a dívida do Brasil ela já representa 85% do PIB, que é um patamar extremamente elevado. Agora pare e pense aqui comigo, o Estado ele não produz, ele apenas arrecada dinheiro por meio dos impostos para fazer os serviços públicos conseguirem funcionar. E se estamos em um momento de déficit nas contas públicas, isso significa que o Estado ele vai ter que arrecadar mais dinheiro para tentar fechar a conta no 0 a 0, e ele faz isso criando novos impostos ou até mesmo aumentando os que já existem. E se a gente pegar o que está acontecendo no Brasil nos últimos meses, a gente vai ver que o aumento e a criação de novos impostos por aqui é o que não falta. O Estado ele começou a fazer isso desde o ano passado, quando foi aprovada a nova reforma tributária, e com isso o Brasil ele passou a ter o maior imposto do mundo. E não, você não ouviu errado, o Brasil com a nova reforma tributária possui o maior imposto do mundo, sendo um imposto muito maior do que vários países de primeiro mundo, com IVA chegando na casa dos 27,5%. E foi exatamente por conta dessa reforma e da necessidade em aumentar a arrecadação que nos últimos meses aqui no Brasil a gente está conseguindo enxergar muita taxação em vários segmentos diferentes. E aqui eu vou listar para vocês somente algumas coisas e impostos novos que a gente está tendo por aí, porque senão eu ficaria horas e horas aqui falando. Para começar, nós temos o novo imposto do pecado, que vai taxar itens que são considerados ruins para a saúde e também para o meio ambiente. E inclusive, só uma coisinha aqui, o seu carro ele acaba entrando nisso. Também teremos o imposto sobre a compra e venda de imóveis, podendo chegar a 25%. Regulamentação dos motoristas de aplicativos, que hoje ainda não são isentos, mas podem passar a ser taxados com essa nova reforma. Fora as compras internacionais, que também foram taxadas com o novo imposto que taxou em 20% todas as compras feitas por um preço de até $50. E é claro que nesse meio tempo a gente teve várias outras notícias de novos impostos, mas o que mais me preocupou até agora
agora é que o Estado ele já vem estudando uma nova taxação dos milionários aqui do Brasil. Isso é uma baita red flag para nossa economia. Inclusive, o próprio presidente Lula ele já disse que tem que tirar de alguém. Isso pode acontecer porque recentemente, além dos rombos que vem acontecendo no país, também foi revelado que se você recebe 2 salários mínimos, você voltará a pagar imposto de renda em 2025. O Estado, nessas últimas semanas, enviou um projeto de lei orçamentária para 2025 sem a correção da tabela do imposto de renda para pessoa física. Com isso, as pessoas que recebem até 2 salários mínimos poderão perder até o momento essa isenção. O mais curioso é que desde 96 esse número ele só foi diminuindo cada vez mais. Sendo assim, caso essa tabela não seja atualizada, o Estado vai aumentar ainda mais a sua receita, arrecadando mais impostos de você. E quando falamos em taxar os milionários, esse aqui é um grande problema que existe e muitas pessoas não fazem a menor ideia disso. O que acontece é que muita gente, vendo uma notícia dessa, começa até mesmo a bater palmas, acreditando que essa maneira Robin Hood de resolver as coisas na economia, ela vai funcionar, quando na real não é assim que funciona. E para te explicar isso melhor ainda, vamos utilizar aqui o exemplo da Noruega. Só para você ter uma noção, a Noruega ela tem o segundo melhor IDH do mundo, sendo considerado um dos melhores países para viver, sendo um país extremamente seguro e com uma excelente educação. Não é à toa que, segundo a ONU, a qualidade de vida no país é nota 1000. Só que hoje em dia, mesmo com tudo isso, o país ele vem passando por um grande problema. Afinal de contas, todo mundo que é rico e tem dinheiro tá fugindo da Noruega. E sabe o motivo? Porque nos últimos 2 anos, muitos milionários e multimilionários vêm fugindo por conta dos impostos. Onde em 2022, o governo da Noruega decidiu aumentar os impostos sobre as grandes fortunas em 1,1%. A ideia inicial era de que com o aumento dos impostos, o governo fosse arrecadar ainda mais dinheiro. Mas o que eles não esperavam é que esse plano ele daria totalmente errado, onde só em 2022, mais de 30 bilionários e multimilionários fugiram do país, levando embora uma fortuna de 50 bilhões. Além disso, com o aumento dos impostos, a arrecadação com imposto sobre grandes fortunas caiu 450 milhões só naquele ano. O mais insano é que a Noruega ela vem perdendo cerca de 600 bilhões de dólares por ano em arrecadação. Vale lembrar que a Noruega tem o 4º maior imposto do mundo, enquanto o Brasil atualmente tem o maior imposto do planeta, fazendo com que muitos ricos da Noruega acabam fugindo do país, especialmente indo para a Suíça, que tem sido o destino para fugir dos impostos. Ou seja, numa economia, se você taxar os milionários, eles vão lá e vão fugir do país, dando fuga de capital, e isso acaba sendo muito pior para uma economia. Porque primeiro, acontecem demissões e o desemprego aumenta. Segundo, que se eles saem do país, o país ele acaba deixando de arrecadar com eles e também afasta novos investidores. Até porque no final do dia, ninguém quer ficar pagando imposto. Então no final do dia, quem sai perdendo é o próprio país, achando que tá ganhando alguma coisa no curto prazo. E no caso do Brasil, nós já temos países vizinhos que ao invés de estarem tentando taxar grandes fortunas, estão estimulando a entrada de milionários no país, como o próprio Paraguai, Uruguai e também a Argentina, que poderiam ser destinos bem próximos para uma possível fuga de capital, assim como aconteceu com a Noruega, onde os milionários fugiram para a Suíça. Só que o grande problema de tudo isso é que mesmo com essa nova reforma tributária e essa nova taxação, ainda vamos passar por um fenômeno conhecido como a curva de Laffer, que nos explica exatamente por que tudo isso está acontecendo. Para você que não sabe, a curva de Laffer ela fala exatamente como os impostos e a receita do governo elas acabam se relacionando numa economia. E a curva de Laffer ela mostra pra gente que sim, existe um ponto ideal de tributação, mas parece que aqui no Brasil as reformas fiscais elas passam muito longe dessa lógica. Em vez de buscar esse ponto ideal que equilibra bem a tributação sem afetar a economia, o governo parece estar mais interessado em subir a curva aumentando os impostos. Isso significa que se o ponto ideal ele for ultrapassado, o que pode acontecer é que mesmo arrecadando mais impostos, a receita do país ela começa a cair. Ou seja, tudo isso que vem acontecendo só me leva a crer que estamos mais próximos do que nunca de enfrentar uma grande crise na nossa economia. E por mais que você tenha ficado preocupado, uma coisa é fato, você tem que fazer aquilo que está no seu controle. E, sinceramente, o futuro do país, ele não está na sua mão e muito menos na minha. O que está no seu controle agora é você cuidar da sua própria vida financeira para que você tenha superávit todo santo mês. Porque assim como você viu, você não pode ficar dependendo do governo e muito menos do Estado para ficar te ajudando. Por isso, você tem que começar a investir o quanto antes para não depender do governo para você se aposentar e conseguir prosperar. E é exatamente isso que eu ensino para você dentro do Investidor em uma Hora. Treinamento especial para você que quer começar a ganhar dinheiro com seus investimentos. E o melhor, eu vou te ensinar tudo isso em menos de 1 hora. Com aulas rápidas e objetivas te mostrando a teoria e também a prática, tudo isso por apenas R$ 9 por mês. Por isso, se você quer aprender a investir
investir o seu próprio dinheiro para não ficar dependendo do Estado para você se aposentar e conseguir prosperar, aqui na descrição e também aqui no QR Code da tela eu vou deixar o link para você entrar no Investidor em 1 hora e aprender a investir e ganhar dinheiro junto comigo. Bom, agora passando no nosso papo de marqueteiro, eu quero falar uma parada aqui com você que eu tô sentindo aqui no coração faz muito tempo e eu sei que o que eu vou falar agora você vai conseguir entender. Já faz praticamente 1 ano que aqui no canal eu abordo sobre temas da economia brasileira, mostrando o que de fato vem acontecendo. Para isso, basta você pegar para ver os vídeos que fizemos nos últimos meses aqui no canal. Eu já falei o que tá acontecendo aqui no Brasil e eu te falo há pelo menos 1 ano. Só que, infelizmente, a cada vídeo que eu faço, a situação do Brasil, ela só piora. Isso acaba me desanimando e me deixa chateado, porque o cenário, ele tá muito preocupante. Infelizmente, muita gente ainda não se ligou disso. Tem gente que olha pra esse vídeo e acha que eu tô feliz em falar sobre isso, mas eu não tô, porque eu sou patriota e eu nunca vou chegar e vou torcer contra o meu próprio país. Eu amo o Brasil e eu sempre vou querer o melhor pra nação. E eu tento ajudar com a minha influência irrelevante aqui na internet a fazer com que outras pessoas saiam da Matrix e comecem a prosperar. Por mais que as informações estejam disponíveis para todo mundo ver, o sistema ele vai continuar escondendo a realidade de você, tentando te entreter com coisas que são irrelevantes para impedir que você fique sabendo disso. Os sinais eles estão cada vez mais claros de que algo muito errado está acontecendo com a economia brasileira e essa conta ela já está chegando e estamos apenas a alguns passos de enfrentarmos uma das maiores crises da história do Brasil.